Tudo bem? Eu sou Arthur Ribas, para quem não me conhece, sou médico, sou criador aqui do Instituto Gênios, essa iniciativa que foi criada para ajudar pessoas a ajudarem outras pessoas de forma inteligente, de modo que essas pessoas possam aumentar o seu impacto, tá? E a ideia de compartilhar esses conteúdos aqui é que as pessoas se sintam, né, motivadas para iniciar seus projetos, né, de alto impacto social, mesmo que elas não tenham nem ideia de por onde começar, né? E quem já tem algum tipo de ideia de iniciativa em andamento, a ideia é que esses conteúdos aqui possam te ajudar a ampliar o seu impacto, tá bom? Na aula de hoje a gente vai falar justamente sobre essa questão conceitual, o que é um projeto de alto impacto social, tá? Então, muito falo, né, sobre projeto de alto impacto, projeto social, o que é isso, né? Então, hoje a gente vai ter todo um conjunto de conceitos sobre esses diversos tópicos, né, dentro do mundo, do universo das atividades de cunho social, né? Tem gente que conhece por diversos nomes, né? Tem gente que só quer exercer sua solidariedade, sua caridade, sua ajuda ao próximo, só quer dar sua contribuição para deixar esse mundo aí um lugar melhor. Tem gente que quer fazer já algo mais palpável, né? Quer desenvolver projetos, quer montar organizações, quer desenvolver movimentos. Então, a ideia aqui é que a gente consiga falar a mesma língua, né? Entender esses diversos conceitos para até você que está meio que no início, né? Está querendo mais entender um pouco disso tudo para saber que caminho traçar, né? Que caminho levar, que você possa, né, ter contato com esses conteúdos, com esses conceitos e a partir disso saber, começar a traçar ali aquilo que mais se adequaria ao seu perfil, tá bom? Vamos ver se está tudo certinho aqui, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, ok. Qualquer coisinha é só perguntar. Então vamos lá. Eu acho que é algo interessante, né, a gente discutir esses conceitos e o que a gente acredita, né, como projeto de alto impacto social, porque justamente a internet ela nos dá um benefício que é muito bacana, que é essa liberdade de ir e vir, né, por pessoas, né, por canais, de acordo com aquilo que a gente se interessa mais. Então, a minha ideia aqui de te trazer o meu conceito de projeto de alto impacto social é justamente que você possa avaliar, caramba, é exatamente isso que eu quero fazer. Ou não, né? Não, o que esse cara está propondo aí é algo muito além daquilo que eu imaginei, ou então algo que não é bem o que eu imaginava. Então, eu acho que quando a gente é claro, né, quando a gente entende os conceitos, a gente traz clareza. E à medida que a gente traz clareza, né, a gente consegue falar a mesma língua, a gente consegue se conectar mais, tá bom? Então, eu vou te trazer aqui o meu conceito, né, de projeto de alto impacto social, baseado nas minhas experiências, baseado em tudo aquilo que a gente já desenvolveu aqui de projetos. E aí você vai poder avaliar se é basicamente isso que você quer ou não, tá? No final a gente vai discutir exatamente isso. O que é na prática mesmo, o que o Instituto Gênios busca, né? Quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo, enfim, o que vocês querem aqui com esse conjunto de conteúdos, qual é o público-alvo, o teu público-alvo específico. Então eu vou falar um pouco disso no final, depois que a gente abordar todos esses conceitos, tá bom? Então, antes de tudo, eu acho que é interessante a gente trazer justamente essa diferenciação de conceitos. O que é uma ação social, o que é um projeto social, o que é uma organização social, o que é um movimento social. Então, tem vários conceitos aí dentro desse universo social que eu acho que é interessante a gente conceituar aqui para a gente ter, né, um ponto de partida. Então, acho que a gente pode começar do básico, né? Uma ação social. O que é uma ação social? Né? Possivelmente, né, muitos de vocês que vão ver esses conteúdos aqui já tenham participado de alguma ação social. O que é uma ação social? O nome já diz, é um ato, né, que busca atuar em alguma causa social, mas é basicamente um ato, né? Então, basicamente, o que a gente tem aí? As coisas mais tradicionais, né? Digamos que você, num belo dia, né, se sentiu ali incomodado, né, se sentiu com vontade de ajudar alguém, você resolve, né, ir na rua e alimentar moradores de rua. Isso é uma ação social, é algo pontual. Ou então, por exemplo, período de Dia das Crianças, né? Você resolve fazer uma atividade para crianças, né? Umas brincadeiras, algumas atividades lúdicas para crianças, ou junta ali brinquedos no Natal, enfim, são ações sociais, né? São atividades pontuais que visam meio que fazer o bem, né? Que visam proporcionar algum tipo de acalento, algum tipo de suporte a grupos que tradicionalmente não teriam, né, nenhum tipo de suporte. Então, isso seria um primeiro modelo de atividade de cunho social, né? São as ações sociais. Então, existem ações sociais dentro de projetos sociais, e a gente vai para o segundo nível. Um projeto social é algo um pouco mais estruturado, tá? É algo que está... se a gente for fazer um paralelo, um projeto social é como se fosse um trabalho de escola. Num trabalho de escola, você não tem ali que
que botar ali a justificativa, você botar os objetivos, você botar a metodologia, né? Então, o projeto social ele tem isso. Ele tem uma justificativa, né, de existir, ele tem objetivos claros, né? Ele quer conduzir um público de uma situação A para uma situação B, né? E para isso ele usa de uma metodologia, tá? Para isso ele vai precisar de alguns recursos, né? Para isso, no final de tudo isso, você vai ter que fazer uma análise de resultados. Então, projeto, né, consiste num conjunto de ações sociais, né, mais estruturadas. Então, quando você junta aí, você tem um objetivo claro e você tem uma metodologia clara de atuação, a gente pode dizer que você já está evoluindo para o nível de projeto, tá? Ah, eu preciso ter isso por escrito, eu preciso submeter isso em algum lugar. Basicamente não, tá? Projeto, eu estou trazendo aqui mais o conceito, né, para que a partir desses conceitos você meio que entenda que, lógico que você pode botar, existem os editais, né, chamada pública para projetos, né, onde se você tem inscrito, né, você pode submeter esses projetos a esses editais, né, atendendo logicamente as demandas de cada edital e concorrer ali a quem sabe um financiamento, enfim. Mas basicamente o que a gente traz aqui, o grande forte aqui do que a gente defende é que você tenha autonomia para desenvolver os seus projetos, tá? Nada impede de você submeter isso a editais que existem por aí para ter um financiamento externo, mas a gente vai trazer aqui o conceito para que você próprio consiga, a partir do desenvolvimento de atividades específicas, né, que tragam recursos para a sua organização ou para o seu projeto em si, né, que você consiga desenvolvê-lo sem precisar necessariamente de doações externas ou participar de chamadas públicas externas. Tá? Então, a ação social é uma atividade mais pontual, né, em prol ali de algum tipo de grupo vulnerável. Projeto social, uma ação mais estruturada, um conjunto de ações mais estruturadas visando conduzir um público de uma situação A para uma situação B através de uma metodologia visando alcançar objetivos específicos. Olha como ficou bonito, né? Então isso seria um projeto social. Só que esse projeto social, ele pode estar dentro de um conjunto de projetos de uma organização social. Então, se você, digamos, formaliza, né, se formaliza como uma pessoa jurídica, tá? E a gente vai já dizer aqui os diferentes modos de você se formalizar. Se você faz isso, você consegue, você pode, né, você tem a possibilidade de desenvolver vários projetos, tá? Então, uma organização social é a gente pode chamar de uma estrutura jurídica, né, uma pessoa jurídica que pode ter como cunho único e exclusivo o desenvolvimento de projetos ou não. Tá? Eu posso ter, né, já trazendo aqui, né, um tipo de organização social, eu posso ser simplesmente uma empresa com responsabilidade social. Ou seja, digamos que eu tenho uma clínica, né, eu sou médico, tenho uma clínica e eu dedico determinados dias da minha clínica para fazer um atendimento, né, para populações mais vulneráveis, cobrando ou um valor mais simbólico ou nem cobrando, enfim. Então, eu poderia me considerar nesse momento uma empresa com responsabilidade social. Ou sou Aí você pode trazer para qualquer tipo de área, né? Eu sou um restaurante que eu destino parte daquilo que eu produzo para alimentar pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Seria uma empresa com responsabilidade social. Então, não necessariamente uma empresa com responsabilidade social, aquelas coisas grandes, né, que a gente vê por aí, não, uma multinacional que faz um projetinho ali e tal, é uma grande empresa com responsabilidade social. Não, a gente pode trazer para o nosso contexto do dia a dia, né? Digamos que você já é um empresário, você já trabalha ali, você já tem, né, a sua empresa, seja qual for o ramo, de que forma você poderia dispor, né, das suas atividades, daquilo que você já faz para ajudar a determinado tipo de causa, né, atuar em determinado tipo de problema social. Tá? Isso seria um primeiro modelo de organização social, empresas com responsabilidade social. Um segundo modelo seria o modelo dos empreendimentos sociais. O que é um empreendimento social? É uma variação de uma empresa com responsabilidade social. A empresa com responsabilidade social, ela tem uma atividade específica que tem como foco produzir lucro, né, para o dono da empresa, e pode desenvolver uma atividade com responsabilidade social, né, de impacto social em paralelo. O empreendimento social não, a atividade fim dela é um impacto social. Ela desenvolve algum tipo de atividade econômica que traz impacto social. Então, digamos, e aqui tem dois modelos, tá? Então, vamos lá. Um primeiro modelo digamos que eu monto uma empresa que tem como objetivo levar alimentos mais saudáveis a um preço mais acessível para determinadas comunidades. Isso é um empreendimento social. É um estilo de empreendimento social, né? Ou eu monto uma empresa de roupas
para eu conseguir levar, né, roupas de uma forma mais acessível, para eu comprar no atacado e vender de um preço mais acessível para comunidades, né? Não deixa de ser um empreendimento social. Então, isso pode ir para o lado da alimentação, pode ir para o lado do vestuário, pode ir para o lado para serviços médicos, serviços odontológicos, serviços de saúde como um todo, pode ir para qualquer tipo de demanda específica que determinadas populações vulneráveis tenham, mas que pelos meios tradicionais de mercado elas não teriam acesso, né? Ou pelos meios tradicionais de políticas públicas elas também teriam dificuldade. Então, hoje em dia se explodiu por aí as clínicas populares, né? Então, uma vez que o nosso sistema de saúde tem algumas falhas, né, alguns pontos a melhorar, e o serviço particular para muita gente, o tradicional para muitas populações não é tão acessível, então se criou um modelo econômico, né, de clínicas populares para fornecer consultas e serviços médicos a preços mais baixos para populações em situação de vulnerabilidade. Então, seria um modelo de empreendimento social. Tá? Existe um segundo modelo de empreendimento social que eu acho que é bem interessante também, que é quando você desenvolve empresas com determinado público em situação de vulnerabilidade. Então, digamos que você chega numa comunidade, essa comunidade vive já numa situação de recursos, né, mais reduzida, a renda per capita ali daquela comunidade é uma renda bem baixa, então eles trabalham, digamos que da agricultura ou de algum outro tipo de serviço que não tem uma periodicidade, que não consegue proporcionar para eles nem os rendimentos básicos. E aí, digamos que você chega e monta um determinado tipo de empresa para gerar renda, né, e para oferecer esses serviços para a comunidade. Não necessariamente você vai resolver um problema com atividade fim, mas o grande mérito, aí, a causa social aí é a própria atividade em si, né, de constituição de uma empresa que vai gerar renda para essas pessoas, né, que a partir dessa geração de renda elas vão ter condições mais adequadas ali de proporcionar o básico que elas precisam, né, para ter uma vida com dignidade. Então, esse segundo modelo de empreendimento social, você pode inclusive linkar, você consegue matar ainda dois coelhos numa cajadada só, né? Você consegue fazer um empreendimento social com uma população vulnerável para fornecer um serviço, né, de baixo custo para outra população vulnerável, né? Isso seria bem interessante. Então, digamos que você faz um trabalho com populações rurais, né, para que você consiga aumentar a produtividade, né, daquele grupo, daquela comunidade rural ali, e você linka isso com um outro grupo já na cidade, mas já voltado para o consumo. Então, digamos, você faz uma parceria ali com um posto de saúde ou com uma escola e você organiza ali feiras ou organiza ali multidões enfim, para vender, né, produtos agrícolas, né, para essa população a um preço mais acessível, saindo ali direto do produtor para o consumidor. Então, são várias as possibilidades que existem, né? Talvez algum dia a gente faça uma live só de possibilidades de projetos. Então, mas o que eu quero trazer aqui são os modelos de projetos, tá? Os diferentes modelos de organização social, tá? Para que você possa, a partir dessa organização, desenvolver vários projetos. Então, uma organização, né, ela pode ter um único projeto como a sua atividade fim, né, ou ela pode ter vários projetos. Então, dentro do Instituto Gênios, nós temos as atividades que a gente desenvolve para o público final, né? Tem os empreendimentos sociais que a gente desenvolve, então a gente está com todo um projeto aí com jovens para que a gente consiga constituir uma empresa social ali, um empreendimento social, né? E ofereça serviços, né, de marketing, a gente vai discutir isso no outro momento, para determinadas comunidades, né, preços mais acessíveis. Então, a gente tem atividade para público final, tem atividade que a gente faz para ajudar outras organizações e tem as atividades que a gente faz aqui, né, de propagação de conteúdos relacionados a projetos de impacto social. Então, dentro de uma instituição, a gente tem vários projetos. Então, a ação social, algo pontual, projetos sociais já é um conjunto de ações sociais, e organizações sociais já é a formalização jurídica que vai permitir que você desenvolva, né, de uma forma formalizada, não quer dizer que é obrigatório isso, mas se você quiser formalizar as coisas, deixar tudo preto no branco, tudo organizadinho, você montaria uma organização social, seja empresa com responsabilidade social, seja empreendimento social, seja organização não governamental, que é a terceira possibilidade que eu vou já falar aqui. E aí, a partir dessas organizações, você desenvolve projetos ou ações sociais, né? Eu espero, né, que você vá mais para o lado dos projetos de impacto social e não fique só nas ações, tá bom? E o terceiro modelo, né, de organização social que existe são as ONGs, né, as organizações não governamentais, que são organizações que são voltadas ali onde a atividade fim, né, ela atuar em determinada causa social, né? Só que não necessariamente ela exerce algum tipo de atividade econômica,
né? Ela pode sobreviver basicamente com doações externas, enfim, com doações do governo ou de outras empresas e exercer assim as suas atividades fim, né? A diferença da organização não governamental para o empreendimento social é que o empreendimento social é uma atividade econômica, tá? A venda de produtos ou serviços tem que bancar os custos da organização. A ONG não, né? A ONG pode ou não ter uma atividade econômica, tá? Eu, particularmente, comecei, né, o meu mundo em atividades sociais com ONG, né? Eu fundei uma organização, né? Na verdade, você não funda uma organização, você funda uma associação ou uma fundação, né? Então, eu fundei uma associação, né? Associação Saúde Solidária, que foi a primeira organização que eu criei, com o objetivo de desenvolver projetos na área da saúde. Na verdade, não exclusivamente na área da saúde, em determinantes sociais de saúde, nos fatores que afetam a saúde das pessoas. Hoje em dia não é o modelo que eu mais me identifico, tá? Hoje em dia eu estou mais para o lado dos empreendimentos sociais ou das empresas com responsabilidade social. Mas a gente tem uma certa experiência com o desenvolvimento de projetos, sendo, né, formalmente uma ONG. A gente pode discutir isso também num outro conteúdo. Mas aí depois de um tempo, né, eu parei de desenvolver um pouco mais como ONG e foquei mais nesses outros dois, né, na minha empresa, né, e onde eu desenvolvi alguns tipos de atividades de responsabilidade social, e agora a gente está desenvolvendo empreendimentos sociais mesmo, né, incentivando, abrindo, né, empresas sociais com outros grupos. Tá? A gente vai falar sobre isso num outro momento. Então vamos lá, a gente já deu o conceito de ação social, de projeto social e de organização social. E aí, se você for ver, a gente tem tipo uma escadinha aqui, né? Ação social aqui embaixo, projeto social, que dentro do projeto social eu posso fazer várias ações. Aí o projeto pode estar dentro de uma organização social, né? E essa organização desenvolver vários projetos. E a organização social ela pode estar dentro de um movimento social. O que é um movimento social? É basicamente o guarda-chuva de tudo isso. É a ideia maior por trás de tudo isso aqui que eu faço, visando atuar em determinado tipo de causa. Então, basicamente, o movimento social é uma organização, né, visando resolver determinado tipo de causa. Né? É um conjunto, é quando você já se organiza em termos de ideia. Né? O movimento social ele não é algo palpável necessariamente. Né? Eu posso, dentro de um movimento que tem determinada causa, ter várias organizações. Então, você tem aí vários movimentos na história, né? Movimento feminista, movimento Direta Já, movimento, enfim, da causa negra ali, né? Enfim, tem todo o movimento antirracismo, né? Contra ali a segregação, né, racial. Então teve todo um conjunto de movimentos na história, né, que basicamente não necessariamente tem, né, uma organização por trás ali, né? Mas seria meio que a ideia, seria o guarda-chuva. Então, o movimento é a associação, né, de pessoas que têm ideais em comum, né, que querem atuar ali, unir forças para resolver determinado tipo de problema social, tá? Determinado tipo de causa. Tá? Então, basicamente que eu tenho, né, um movimento aqui que eu quero, que eu busco desenvolver, né, que é levantar essa bandeira do incentivo a que as pessoas tenham, né, ferramentas e meios ali para elas desenvolverem projetos de impacto, isso desde a infância. Então, eu acredito sim que todo mundo nasce com uma sementinha ali de querer fazer algo, né, grande, algo que impacte, que ajude as pessoas, mas a gente meio que ofusca isso pela cultura tradicional. Né? Então, hoje em dia, eu acredito que uma das nossas demandas, né, não é só a demanda financeira, existe uma demanda espiritual, uma demanda social ali, uma demanda até psicológica de ajuda, né, de contribuição. E eu acredito que isso, né, a forma mais efetiva da gente alcançar isso é através dos projetos de impacto social. Então, eu quero levantar essa bandeira, criar esse movimento mesmo de unir pessoas que querem desenvolver, dar a sua contribuição para deixar esse mundo um lugar melhor. Né? E eu quero fazer isso a partir de educação. Né? Seja aqui, a partir do compartilhamento desse conteúdo, seja todo um projeto maior que eu quero desenvolver a partir de um conjunto de organizações, né, sociais, de escolas, que eu quero fazer, trabalhando inclusive com educação infantil, né, visando plantar essa sementinha dos projetos de impacto desde a infância. Então, esse consiste em todo o movimento que eu quero desenvolver. Dentro desse movimento eu tenho uma organização, né, o Instituto Gênesis, que está dentro, basicamente, agora está dentro, formalmente ali, da minha empresa tradicional. Né, e aí eu desenvolvo essas atividades, né, de cunho social dentro, né, formalizada ali dentro da minha empresa, da minha clínica que eu já tinha antes. Então, aí dentro disso eu tenho a minha organização, dentro da minha organização eu desenvolvo vários projetos. Né, entre eles aqui, o projeto Gênesis, praticamente, que é propriamente dito, que é esse compartilhamento de conteúdos. Eu desenvolvo o projeto Jovens de Impacto, né, que é um projeto com jovens. Eu desenvolvo, enfim, tem o projeto Jovens do Jandira, né, que já é um outro projeto com outro público. Então,
tem outros projetos e dentro desses projetos existem suas ações. Beleza? Deu para contextualizar mais ou menos aqui, né, todo o âmbito de conceitos relacionados às atividades sociais, né? Então, beleza. Uma vez identificado tudo isso, né, pode vir aquela pergunta: Arthur, beleza, achei muito legal aí esse monte de coisa. Por onde que eu começo? Né? Qual é o primeiro passo? Né? Por onde que eu preciso... Beleza, eu quero fazer alguma coisa. Como é que eu começo? Né? Então, vamos lá. Deixa eu só ver se tem alguém falando aqui. Opa, não tem os comentários. Tá. Por onde que eu começo? Eu queria trazer aqui para vocês... Eu estou fazendo a live de um local... Tá um calorzinho, mas vamos lá. Por onde que eu começo, Arthur? Frente a todas essas opções, né, qual é a melhor opção para quem quer começar? Eu queria trazer aqui para vocês, né, não sei se vocês já leram aquele livro, ou já viram, um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, né, do Robert Kiyosaki. Nesse livro, ele apresenta, né, os 4 quadrantes de renda, né, que é a forma como você vai utilizar, né, a sua força de trabalho, como você vai oferecer sua força de trabalho no mercado. Né, a gente pode resumir assim. Então ele diz que o primeiro quadrante lá, que é a forma mais tradicional das pessoas se empregarem, utilizar essa força de trabalho, é vender essa força de trabalho em troca de um salário para pessoas jurídicas, né? Para outras empresas, então, ou para o governo, enfim. Então seria o primeiro quadrante, né, de renda, seria o quadrante do empregado, onde você vai vender a sua força de trabalho para alguém que tem um sistema, que tem uma empresa, né? Seja um governo, seja uma instituição privada. Essa seria a primeira forma, né, que 80%, 90% das pessoas fazem. Né? Na verdade, toda a nossa formação é voltada para isso, né? Para a gente se qualificar para vender a nossa força de trabalho para outras empresas. Existe uma segunda forma, o segundo quadrante ali, que é o quadrante do trabalhador autônomo, que é quando, a partir do aprendizado de algum ofício, eu começo a vender determinado produto ou serviço direto para o mercado. Eu não necessariamente trabalho para alguém, eu sou o meu próprio dono. Então seria uma segunda forma, né, de empregar a sua força de trabalho. Você, de forma autônoma, né, um médico que vende, né, consultas direto para a população, um contador, um advogado, enfim, um vendedor específico, né, que vai vender direto ali para o público final. Então, são pessoas que têm professores particulares, né, são pessoas que vendem a sua força de trabalho para eles mesmos, né, direto para o mercado. Então, são trabalhadores autônomos. É uma segunda linha, né? Existe uma terceira linha, né, que é a linha das pessoas que montam sistemas, né, para funcionarem independente delas próprias, né, para venderem algum produto ou serviço para a sociedade. Né? Então, é a linha dos empreendedores. Né? Então, os empreendedores montam empresas, montam sistemas que funcionam independente deles. Então, por terem constituído todo um sistema, né, trabalhar toda a parte de gestão, de vendas, enfim, tem todo um conjunto de aspectos, elas conseguem vender, né, determinado produto ou serviço, né, para o mercado de trabalho, e não necessariamente, né, o empreendedor ele está ali por trás, né, fazendo ali o trabalho final. E por último tem o quadrante do investidor, né, aquela pessoa que, né, bota dinheiro em outras empresas, né, seja através de ações, seja através de investimento, né, para que essas empresas, né, atuem em determinado mercado. Então tem esses 4 quadrantes de renda do Robert Kiyosaki, né, no livro Pai Rico, Pai Pobre. O que isso tem a ver com a nossa realidade aqui, Arthur? Eu fiz algo paralelo, eu trouxe aqui para vocês, né, os 4 quadrantes do impacto, que é algo inspirado, né, que bebe um pouco nesses conceitos dos 4 quadrantes de renda, mas a moeda final aqui não é a renda. Né? Você faz tudo isso daqui para no final, né, ter recursos financeiros, né, suficientes para você fazer o que você quiser da sua vida. O outro ponto aqui, ou a outra moeda que eu quero trabalhar aqui é a moeda do impacto. Então eu quero trazer aqui esses 4 quadrantes, né, do impacto. Então, o primeiro quadrante de impacto aqui que você pode fazer é você trabalhar como voluntário em outras organizações, né? Ou trabalhar mesmo, né? Não necessariamente como voluntário, é você vender a sua força de trabalho para organizações, para empresas de responsabilidade social, ou empreendimentos sociais, ou ONGs, né? Que atuam em determinada causa que você tem afinidade. Então, isso seria um primeiro modelo, né? Eu vender a minha força de trabalho ou, né, atuar como voluntário em alguma organização assim, e isso me traria, né, já um primeiro nível de experiência. Existe um segundo modelo que é a forma em paralelo, né, em comparativo ali com o Roberto Kiyosaki, seria os projetos autônomos. Então, não necessariamente você precisa ter um conjunto, toda uma equipe para você desenvolver algum tipo de projeto. Se você for parar para pensar, se você tem algum tipo de ofício, se você sabe alguma coisa que você pode ensinar para alguém,
Você não precisa ter uma superestrutura, fazer uma ONG, fazer todo um negócio escrito, burocrático, para você ir lá numa comunidade e oferecer, né, um curso gratuito ali, ou um curso com determinado custo simbólico ali, para que aquela população possa... você mostra ali o valor do seu curso e você oferta isso e proporciona determinado tipo de benefício, né, com o seu curso ou com a sua atividade, ou você leva um produto específico de uma forma mais barata para uma comunidade, enfim. Não necessariamente você precisa, né, estar super formalizado para você iniciar um projeto. Então, como trabalhador, trabalhador autônomo, né, você já pode fazer algum tipo de projeto autônomo, né, onde exclusivamente você vai e você consegue já, a partir seja do ensino de algum ofício, seja a partir da venda de algum tipo de produto ou serviço para determinada comunidade, você já, dentro daquilo que você acredita que lhe cabe, né, você já consegue atuar em determinado tipo de causa. Tá? Seria um segundo modelo, uma segunda possibilidade. Existe uma terceira possibilidade, que é a possibilidade das organizações, de você de fato fundar uma organização, né, seja organização não governamental, seja empresa social, seja uma empresa com responsabilidade social. E aí, a partir do momento que você monta essa organização, você cria sistemas para que esses sistemas desenvolvam determinados projetos. Tá? Então, seria em paralelo, né, seria meio que você traria esses conceitos, né, do mundo do empreendedorismo, da criação de empresas, né, da criação de sistemas, né, para o mundo dos projetos sociais, né, para o mundo das iniciativas sociais. E a partir disso você desenvolveria seus projetos. Né, e não necessariamente precisaria ser você. Né? Então, você concorda comigo que quem é que traz mais impacto? Um médico que atua exclusivamente no consultório dele, né, ou uma clínica que tem um conjunto de 10 médicos oferecendo determinado tipo de atuação, né, numa comunidade, né, ofertando serviços médicos, né, para o mercado, não vou nem dizer para uma comunidade. Então, toda vez que você consegue evoluir para o nível de sistema, né, de criar um sistema que funcione, né, até independente de você, né, a probabilidade de você aumentar o seu impacto é muito maior. Tá? Mas não necessariamente você precisa começar aqui. Você só precisa ter em mente que existe essa possibilidade, tá? De montar organizações, né, e sistemas que funcionem independente de você. A gente vai discutir, né, um pouco mais sobre isso depois. E existe um quarto ponto, né, que é quando você pode basicamente financiar outras organizações que atuam e têm ideais semelhantes aos seus. Então, enfim, hoje em dia tem um conjunto de organizações, né, que são muito maiores, né, do que aquilo que eu, enfim, pretendo desenvolver, né, nas áreas delas, né? Então, como não é exatamente a área que eu gostaria de atuar, mas é uma área que eu julgo, que eu acho válida, né, eu tenho um determinado tipo de suporte ali para essas organizações. Então, seria um quarto, né, quadrante aqui, uma quarta possibilidade. Qual é o certo, Arthur? Por onde que eu começo deles aí? Aí você vai avaliar, né, a sua situação. Né? Por onde que eu me sinto mais confortável em começar? Não, eu tenho uma veia empreendedora aqui, minha vida toda, eu já tenho uma determinada empresa, eu quero só acrescentar, trazer esses projetos, montar sistemas agora para desenvolver projetos. Beleza, você pode ir para o terceiro quadrante. Ah não, Arthur, eu quero começar, eu estou querendo meio que entender um pouco mais sobre tudo isso. Eu acho que eu vou ficar no primeiro quadrante aqui. Eu vou buscar aqui um projeto, uma instituição, seja religiosa, seja uma ONG, seja, enfim, alguma organização que já desenvolve algum tipo de projeto, e eu vou tentar entender o modo como eles trabalham, e a partir daí eu vou iniciar minhas atividades, né? Então seria um segundo modelo. Então um outro modelo, né? Ah não, eu próprio aqui, Arthur, já com isso que tu já me falou por aqui, eu acho que eu já consigo, já criei uma confiança aqui para eu chegar numa organização, chegar numa instituição, num posto de saúde, numa escola e oferecer algum tipo de atuação, né? E eu já vou começar aqui as minhas experiências sociais. Beleza, seria um outro modelo. Ou, né, você pode basicamente montar sistemas ou pequenos projetos para ajudar outras organizações, né? Então, basicamente hoje, né, eu me dedico, grande parte daquilo que eu me dedico é para isso. Então, eu tenho tanto essas atividades aqui, né, de compartilhar conteúdos que vão ajudar outras pessoas ou outros projetos, né, e quanto as atividades, né, físicas mesmo aqui que a gente faz, né, de geração de renda. Eu desenvolvo atividade de geração de renda para outras organizações, né? Isso seria um outro foco nosso aqui. Então, isso seria um outro modelo também de você começar. Todo esse passo a passo de como começar vai ser conteúdo, né, para um outro tipo vai ser tema de um outro tipo de live, um outro tipo de conteúdo que a gente vai fazer, né? E na semana do Projeto de Impacto a gente vai falar sobre isso, né? Mas basicamente aqui, meu objetivo é só te trazer conceitos, né, no geral, para você entender o que seria,
né? O que eu defendo aqui como projetos de alto impacto social. Então, eu trouxe aqui já as definições, né, de ação, projeto, organização e movimento social. Eu trouxe aqui as várias possibilidades que existem dentro de cada um desses pontos. Eu trouxe aqui os 4 quadrantes, né, do impacto. E eu quero trazer aqui 3 pontos que basicamente são formas de você não começar, tá? Que não são projetos de impacto, que te afastam de desenvolver um projeto de alto impacto social. Tá? Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é a diferença entre projeto assistencial e projeto de desenvolvimento. Um dos grandes erros que eu vejo, né, não vou nem chamar de erro, mas é basicamente uma atuação exclusivamente para alguma causa social, para uma causa assistencial. Então o que acontece? Muita gente quer começar nesse meio, por meio de causas sociais, assistenciais e excelente, para você começar é algo bem bacana. Mas toda vez que você mantém causas assistenciais de longo prazo, isso pode até trazer prejuízo. Então vamos lá, só trazer conceitos. O que seria um projeto assistencial, o que seria um projeto de desenvolvimento? Projeto assistencial é toda vez que você desenvolve ações para atuar, né, para resolver determinado tipo de problema de determinado público. Então, digamos que determinado público passa ali por problemas onde ele não tem acesso a determinados itens básicos, né, de sobrevivência, não tem alimento, ou não tem abrigo, ou não tem segurança, né, não tem, sei lá, você está trabalhando com crianças em situação de vulnerabilidade. Então, geralmente são grupos, né, que são carentes de determinado tipo de direito humano, né, e você vai e desenvolve projetos para oferecer, né, isso a esse público que não tem acesso a esse bem, seja alimento, seja abrigo, seja acalento, né, amor, seja acolhimento, né? Então, projetos assistenciais buscam resolver problemas de cunho mais imediato, né? E tudo bem, né? Logicamente nós temos populações que não têm nem condições de fornecer, de buscar a própria subsistência, né? Então, enfim, você tem ali o caso dos órfãos, você tem o caso dos idosos, né, que são abandonados, ou de pessoas com problema de saúde mental. Então, tem todo um conjunto de públicos, até a causa animal, né, que não necessariamente você consegue bolar com o público soluções para que eles próprios possam resolver os problemas deles. Beleza, para essas pessoas você de fato é necessário que haja, né, algum tipo de projeto de cunho social para atender de fato as demandas desses públicos. Mas existem determinados públicos que têm capacidade de produzir, né, as próprias soluções para resolver os seus problemas, e muitas das vezes essa capacidade ela é suprimida pelos projetos assistenciais de longo prazo. Então eu só queria trazer aqui essa preocupação de que, não, beleza, eu quero desenvolver um projeto de geração eu quero levar alimento para determinada população, né, população de rua, ou então eu vou distribuir alimentos, né, numa determinada comunidade. Beleza, mas se você só levar o alimento, ótimo, né, você percebeu ali que determinada comunidade passa por situação de fome, mas logicamente se você só levar aquilo num período num médio e num longo prazo, você vai criar uma certa dependência, né? As pessoas vão isso acontecia muito, né, eu já presenciei muito isso, né, de pessoas que se acostumam, né, com a ajuda externa, né, e elas sufocam, elas suprimem ali a iniciativa de resolução dos próprios problemas, né? Basicamente é muito comum, né, você ver pessoas que se acostumam, né, e não só com ajuda social, às vezes com ajuda política, né, enfim, não vou entrar no mérito da questão, mas quando você foca exclusivamente no assistencial e não associa isso a projetos de desenvolvimento. O que são projetos de desenvolvimento? São projetos que buscam atuar na causa, que buscam criar as condições para que a população consiga resolver os próprios problemas, né? Aquela história do dar o peixe e ensinar a pescar. Então, projetos de desenvolvimento ensinam a pescar, projetos de assistenciais dão peixe. Então, o que eu quero só trazer aqui, nada de errado de você iniciar ou até que o seu core, aquilo que motiva o seu projeto é uma causa assistencial, não tem problema com isso. Só quero que você amplie um pouco, que você sempre busque tentarem bolar ali soluções que pelo menos te permitam exercer as suas ações de uma forma mais consistente e até crescente, tá? Então, às vezes você junta 3 erros, que é o foco exclusivo no assistencial, a ausência de preocupação com o financiamento do seu projeto, tá? A gente vai já discutir sobre isso. E o terceiro é você superfocar na organização e não na atividade fim. Então, tem gente que, beleza, eu quero desenvolver um projeto assistencial, e aí a primeira coisa que faz não, vou montar uma ONG. Aí vai lá e faz
faz junto umas pessoas, faz ali sua ata de fundação, faz ali seu estatuto social, beleza, monta. E aí depois, como é que começa? Né? Para onde é que vai? Então, não, vamos alugar um local. Aí aluga um local. E aí já começa com os custos fixos ali, né? Toda vez que você aluga uma estrutura física, né, você vai ter ali um custo todo mês. Não, a gente vai precisar de um funcionário. Não, já é mais um custo. Aí tem luz, tem internet, vai precisar disso, vai precisar daquilo, materiais. Então, se tem um super foco na estrutura, né, na estrutura física, e aí a atividade fim, que era, sei lá, fornecer determinado tipo de alimento, acolhimento para determinada população, né, de idosos, de crianças, enfim, o que for. A atividade fim acabou ficando mais distante porque você tem que pensar em como que vai manter toda essa estrutura para, quem sabe, depois de manter tudo isso, conseguir desenvolver sua atividade fim. Então, existe, né, eu quero trazer esses 3 erros aqui, essas 3 situações aqui para que vocês não enveredem pelo caminho, né, do mais difícil, né, o caminho que vai mais te afastar de desenvolver algo que seja de fato impactante. Primeiro ponto, foco excessivo no assistencial, sem se preocupar em desenvolver atividades paralelas de desenvolvimento ou sem se preocupar em formas de garantir, né, a viabilidade e a sustentabilidade das suas atividades. E a gente vai já falar sobre isso. Segundo erro, eu vou já também responder aqui os comentários, só está falando aqui e a gente já interage aqui também, tá? Segundo erro, foco excessivo na organização e na estrutura física e não na atividade fim. E terceiro erro, ausência de preocupação com a questão financeira, com a questão da sustentabilidade econômica da atividade, do projeto. Então, o que seria então um projeto de alto impacto social? É um projeto que consegue proporcionar soluções para esses 3 erros, né? Então, quando você, além do assistencial, você busca atuar nas causas do problema, né, você vai desenvolver o que a gente chama de resolutividade. Isso é um primeiro pilar de um projeto de alto impacto social. Quando você consegue criar uma organização, quando eu falo organização, eu estou me referindo ao ato de organizar e não à organização física, a pessoa jurídica, tá? Então, quando você consegue organizar criar toda uma cultura e fazer todo um trabalho com pessoas, né, para que a partir desse trabalho, dessa cultura, dessas pessoas, você consiga desenvolver a atividade fim, e a partir daí você vai criando uma estrutura física para facilitar ainda mais ou ampliar ainda mais o seu impacto, né, você garante o segundo pilar, que é o pilar da viabilidade, tá? E o terceiro pilar é o pilar da sustentabilidade, que é, de fato, quando você traz atividades geradoras de renda para o seu projeto, para que essas atividades consigam bancar pelo menos o básico do básico das suas atividades. Então, a gente já falou um pouco, né, sobre projeto de geração de renda, atividade de geração de renda, a gente vai falar bem mais sobre isso, né, em outros conteúdos, mas digamos que você consegue trazer algum tipo de atividade econômica, enfim, tem as mais diversas, digamos que você vende roupas, você vende artesanato, você vende determinados produtos alimentícios, confeitaria, padaria, enfim, tem várias áreas, várias possibilidades. E digamos que isso consiga te proporcionar uma renda mínima ali de R$1.000 por mês. Caramba, R$1.000 por mês para você direcionar para projetos de impacto já te dá um impacto muito grande, tá? Já te permite fazer muita coisa, né? Eu basicamente, quando iniciei, né, um tipo de atividade lá na África, eu não tinha nada, né? E aí, a partir de algumas atividades que eu fui fazendo via internet, foram entrando alguns recursos, e aí a partir daí a gente conseguiu fazer outras atividades que traziam mais recursos. Então, a gente vai ver aqui, né, que existem hoje ferramentas, né, como as ferramentas digitais, o uso das redes sociais, que você pode trazer, né, para o seu dia a dia, e que basicamente você não vai ter custo nenhum para você começar, tá? Então, a gente vai, né, ampliar, né, a discussão sobre como trazer atividade geradora de renda e que tipo de ferramentas eu posso utilizar para que eu não precise, né, de uma superestrutura para começar. A gente vai discutir sobre isso e também vai trazer isso na semana do Projeto de Impacto, mas só queria que agora você tivesse em mente que um projeto de alto impacto social é um projeto que tem resolutividade, ou seja, que atua na causa dos problemas e não exclusivamente, né, resolvendo o problema para determinado público. O projeto de desenvolvimento é um projeto que conduz o público de uma situação A para uma situação B, né? Então, a ideia de um projeto é que ele chegue ao seu fim. Quando é que ele chega ao seu fim? Quando ele consegue, de fato, fazer um público chegar do ponto A para um ponto B. Um projeto assistencial ele pode nunca ter um fim, né? Ele sempre vai estar atuando, né, na causa assistencial, né? Sempre vai ter, infelizmente, né, a não ser que atividades maiores sejam realizadas, mas
sempre vão ter algumas mazelas sociais que precisam ter, né, atuações de cunho assistencial, que se não for atuado nas bases, né, sempre vai existir. Então, o projeto assistencial, ele basicamente né, ele entrega o peixe, e o desenvolvimento ele busca ensinar a pescar. Um projeto de alto impacto é um projeto que, além de buscar atuar na causa, é um projeto que consegue criar as condições para que ele desenvolva suas atividades e que ele tenha sustentabilidade econômica, seja através de um mecanismo de geração de renda próprio, seja através pela própria atividade do projeto. Então, qual é o custo que você tem de, por exemplo, juntar um conjunto de 5 a 10 jovens, ou um conjunto de 5 a 10 idosos, ou um conjunto de 5 a 10 mulheres em situação de vulnerabilidade, e junto com essas mulheres vocês desenvolverem determinado tipo de ofício, seja, enfim, confecção, seja artesanato, seja venda de determinado tipo de produto que você consegue só pegar aqui, vender e depois pagar, né, o fornecedor. Então, hoje em dia tem vários modelos que você pode começar empresas sociais, empreendimentos sociais, com custo praticamente zero. Tá? Uma atividade que a gente vai desenvolver agora é basicamente isso, né? Estou terminando um curso, né, de ferramentas digitais para jovens. A gente vai montar uma plataforma de venda de produtos de artesanato de idosos. Então, a gente vai chegar com idosos que têm produtos de artesanato estocados, e eu conheço, né, pessoas que produzem um monte de coisa, mas não conseguem vender, e aí fica parado em casa, o idoso fica até triste porque produz aquilo, não consegue vender. Então, a gente vai chegar com esses idosos e falar, olha, a gente vende para você, né, fica uma parte aí, porque logicamente existem todos os custos, as operações, e os jovens aqui precisam, né, de recursos para eles. A gente vende para você, fica uma parte do que a gente vender vai para você e uma parte para os jovens. Pronto, isso é um projeto. Qual é o custo que vai ter nisso? Nenhum. Né? Basicamente, o custo da operação, né, das ferramentas digitais, do uso das redes sociais, dos patrocínios, dos anúncios na internet e tudo mais. Mas tudo isso, na verdade, é um investimento. Né? Você bota dinheiro para retornar dinheiro. Então, é uma atividade que basicamente tem custo zero. Então, hoje em dia, tem milhões de possibilidades de você iniciar um projeto, né, de alto impacto, né, que seja, vai ser até redundante eu falar isso, né, que você consiga ter consistência e até crescimento das suas ações, porque um projeto de alto impacto é isso, né, é um projeto que, independente ali da quantidade de pessoas que você ajuda, né, é um projeto que consegue de fato conduzir uma população de uma situação A para uma situação B, e você consegue fazer isso de forma consistente e até crescente. Então, se eu começo com 5 pessoas, mas eu consigo, com os recursos que eu tenho, atender essas 5 pessoas e resolver o problema dessas 5 pessoas, são 5 mundos que você está mudando. Né? Então, eu acredito muito que essa mudança que a gente tanto quer, ela vai acontecer por microprojetos mesmo, por microiniciativas que, somadas entre si, já começam a causar determinado tipo de impacto. Tá? Então, 5 realidades ali que você junte, né, de pessoas para desenvolver atividades econômicas ali e consiga proporcionar algum tipo de renda para essas pessoas, você já está mudando 5 mundos. Né? E essas 5 pessoas com realidades mudadas, né, podem impactar outras realidades, e assim a gente vai construindo aí em ritmo, logaritmo aí nosso impacto. Tá? Então, basicamente, o que eu queria que ficasse aqui de conceito de projeto de alto impacto social é um projeto que tem resolutividade, que tem viabilidade, né, ou seja, que tem todas as condições necessárias para que ele funcione, e hoje em dia essa viabilidade não necessariamente é uma superestrutura. Tá? Hoje em dia se tem muito mais. A gente está vivendo, né, num mundo onde se busca mais ter o acesso do que a posse. Então, não necessariamente a gente precisa ter uma sede de uma organização para poder iniciar um tipo de projeto. Você basicamente precisa de um local onde você precisa ter acesso a um local onde você vai, quem sabe, fazer reuniões, né? Quem sabe até hoje em dia com o mundo do home office, né, com o mundo das atividades digitais, você consegue fazer tudo home office. Hoje em dia eu tenho uma empresa que eu me inspiro muito, né, que é a Aerolito, né, o trabalho do Thiago Matos, que ele é focado, né, e ele estuda o futuro. E basicamente a empresa dele funciona exclusivamente com home office. Ele fala, não, a gente não tem sede, nós basicamente trabalhamos com home office. Ah, não, quero marcar para ir na tua empresa. Beleza, bora marcar um Zoom aqui, bora marcar uma reunião, liga aí teu Google Meeting, liga aí o Zoom, liga aí tua ferramenta aí de reunião, porque tudo é via digital. Então, não necessariamente viabilidade significa você gastar com estrutura. Né? E basicamente esse é o grande custo que você tem, né, para você desenvolver um super projeto. Né? Então, se você for botar ali, uma vez eu conversando com uma gestora de uma casa de apoio para crianças que tinham, né, sofrido,
qualquer tipo de violência, seja física, sexual, enfim. E elas tinham sido afastadas do convívio com os pais, né, por causa dessa situação de violência, e era uma casa de apoio para essas crianças. Ela falou que a folha de pagamento dela era gigantesca, os custos que ela tinha com o local eram gigantescos, sendo que o local, né, era próprio, era dela. Ela tinha uma casa, né, e aí ela fez dessa casa, né, o local de apoio ali às crianças. Mas ela tinha um custo fixo enorme, né? E ela tinha, né, apoio de organizações religiosas, ela tinha apoio de organizações políticas, né? Ela era inserida em políticas públicas, né, de cunho social que existe aqui no estado, e havia repasse, né, para compra de determinados materiais, isso acontecia, mas você vai demandar energia, né, para gerir tudo isso. Então, quem sabe no início não seria uma melhor opção para você começar, né? O que eu sempre recomendo aqui como melhor opção de começar é basicamente as experiências individuais mesmo, né? Os projetos autônomos, você participar de algum tipo de atividade de um terceiro para você analisar esses 3 pontos. Caramba, deixa eu participar aqui dessa atividade e deixa eu ver como é que é a resolutividade deles. Eles estão atuando aqui no problema? Não, eles estão fazendo isso. Poxa, se eles fizessem isso daqui, talvez eles melhorariam um pouco mais, né, a resolutividade deles, a capacidade de resolver a causa dos problemas. Deixa eu ver como é que é a viabilidade deles, deixa eu ver como é que eles organizam aqui a casa deles, a estrutura do projeto, deixa eu ver se as pessoas sabem o que elas têm que fazer, se é dividido em setores, se existe uma cultura na empresa, né, como é que são as pessoas que trabalham, então, como é que são os processos. Então, a viabilidade, ela garante isso, né? Existem 4 aspectos aí da viabilidade, né, que é estrutura, pessoas, processos, pessoas, processos, estrutura e cultura, né? São 4 pontos ali da viabilidade. A gente vai discutir também isso numa outra situação, mas é interessante, né, que para que haja, né, um projeto de alto impacto é necessário que as condições para que o projeto se desenvolva estejam viáveis, né? E quem garante isso é esse pilar da viabilidade. E o terceiro é a sustentabilidade, né? Que exista atividades geradoras de renda capazes de arcar pelo menos com os custos básicos do projeto, né? E a partir disso você, quem sabe, pode ou não buscar ajuda externa, financiamento externo ou doações externas, enfim. Mas a gente defende que exista o mínimo para garantir consistência nas suas ações. Então, quando você tem consistência na busca da resolução na causa de determinados problemas, você tem um projeto de alto impacto. Isso na nossa concepção, tá? E o que nós defendemos aqui, então? O que nós defendemos aqui? Qual é o nosso objetivo enquanto Projeto Gênios, né? É justamente compartilhar todo esse conjunto de conteúdos visando te dar, desenvolver uma mentalidade, te dar ferramentas e desenvolver habilidades para que você consiga, né, desenvolver, né, de fato projetos que sejam impactantes. E são conteúdos, né, relacionados a empreendedorismo, são conteúdos relacionados ao uso de ferramentas digitais, né? Então, aquilo que grandes empresas utilizam, né, para produzir, né, grande quantidade de recursos, né, de renda mesmo, de lucro, né, a gente pode trazer para o âmbito dos projetos sociais e transformar isso em impacto, tá? Então, por muito tempo eu tinha muito esse bloqueio com dinheiro mesmo, né? Eu achava, caramba, as pessoas aí, esses grandes ricões aí, podiam ajudar mais. E aí eu lembro que eu tive uma experiência, né, na vez que eu tive, na primeira viagem que eu tive para a África, foi a primeira vez que eu percebi que, cara, quanto mais dinheiro eu tivesse aqui, maior seria a minha possibilidade de impactar as pessoas. Maior seria a minha liberdade de desenvolver meus projetos. Então, a partir da experiência que eu tive na África, foi que eu mudei a minha mentalidade em relação ao dinheiro e eu descobri que, cara, eu decidi que eu vou ser rico, eu vou ter grande quantidade de recursos para eu poder fazer o que eu quiser em termos de projetos de impacto social, né? Então, eu quero muito trazer essa visão para cá, no sentido de, cara, não se bloqueie em relação a dinheiro, não se bloqueie em relação conteúdos do mundo do empresariado, do empreendedorismo, porque são conteúdos que funcionam, né? Se as pessoas de fato atingem um sucesso em termos de retorno financeiro, a gente pode trazer isso, utilizar isso, né, nos nossos projetos de geração de renda para que a gente consiga, né, um sucesso com o nosso público também, né, para a gente consiga sucesso com as nossas iniciativas. Então, tem muito conceito bacana de gestão, de marketing, de cultura empresarial, de organização, né, de desenvolvimento de processos. Tem muitas ferramentas digitais aí, uso de Google, uso de Facebook, Instagram, de impulsionamento. Tem todo um conjunto de ferramentas aí que essas grandes empresas utilizam, que faz elas terem grandes resultados, que a gente pode trazer para o mundo dos projetos de impacto social. E essa é a nossa função aqui.
fazer esse compilado, né, do que são as ferramentas, as habilidades, os conteúdos de cunho, de mentalidade que são importantes a gente trazer para que a gente possa te munir aí de possibilidades de você desenvolver os seus projetos, tá? Então, nosso público basicamente são essas pessoas, né, que têm interesse de deixar a sua contribuição nesse mundo, né, que querem, ao final dos seus dias, olharem para trás e se sentirem orgulho daquilo que desenvolveram, né, ao longo da sua vida e que eu tenho certeza que munidos de todos esses conteúdos aqui vão poder ter um impacto muito maior, tá bom? Então, o que a gente... O core aqui dos conteúdos que a gente compartilha são conteúdos voltados para atividades geradoras de renda, são conteúdos voltados para compartilhar mesmo essas ferramentas digitais de modo que você possa desenvolver suas atividades geradoras de renda, conteúdos relacionados ao empreendedorismo, conteúdos relacionados à gestão, a marketing, à mentalidade, a desenvolvimento pessoal. Então tem todo esse conjunto de conteúdo que você vai ver por aqui e eu espero com isso, né, te motivar e te ajudar a desenvolver os seus projetos, tá bom? Uma vez eu... conversando com um familiar, acho que foi até meu pai, não, foi um tio, eu falando que eu tinha uma ideia de fazer uma escola, não sei o que, fazer uma atividade, aí ele virou para mim e falou: filho, tudo que você pensa em fazer, pesquise porque alguém já fez algo parecido, né? E isso é bem real, né? Todas as ideias que eu tinha, quando eu fui ver, já tinham pessoas desenvolvendo algo bem parecido, né? Então, eu recentemente eu estava com uma ideia de desenvolver um tipo de bazar social, né? Que seria juntar todo um conjunto, enfim, ser uma plataforma onde se venderia, né, roupas ou até outros itens, né, que fossem doados para gerar renda, né, para projetos, como forma de gerar renda para projetos. E recentemente, né, acompanhando o Edu Lira, né, na Gerando Falcões, eu vi que ele já está desenvolvendo um bazar social, já está bem grande lá em São Paulo. Enfim, o Edu Lira tem a missão, né, de desenvolver, de erradicar a pobreza das favelas, e uma missão muito bonita, né, eu já falei dele na última aula, hoje quero só reforçar porque ele tem também, eu acho muito interessante você acompanhar o trabalho da Gerando Falcões. Eles basicamente desenvolvem todos esses pilares daquilo que a gente defende aqui, né? Então, eu acho algo bem bacana para você se inspirar aí, quem sabe desenvolver suas ideias também. Tem tanta ideia, às vezes eu fico pensando, todo canto que eu vou, às vezes eu vou para uma viagem de turismo, né, para descansar a mente, e eu vejo alguma coisa que, poxa, me dá um estalo, né? Recentemente eu fiz uma viagem de turismo, e aí a gente foi fazer uma experiência lá de agroturismo, né, era em Gramado, e aí a gente foi visitar ali umas produções agrícolas, já pensando, caramba, isso podia muito ser desenvolvido lá com jovens de lá do interior, você já pensou se eu faço isso? Então, toda vez, eu acho que a minha ideia aqui é basicamente abrir esse canal, né, de ideias na mente de vocês mesmo, mas logicamente também trazendo vocês para a prática, tá? Eu acho que logicamente a gente vai ter que discutir aqui em algum momento sobre foco, né? Vocês vão ter que tomar uma decisão. Foco é a capacidade de dizer não, tá? É muito mais a capacidade de dizer não do que a capacidade de escolher do que você tem que fazer, né? Então, é importante que vocês tenham uma causa, tenham um propósito bem definido para que vocês busquem não fugir disso, né? Não fugir daquilo que mais faz o coração de vocês cantar, tá? Então, a gente vai também discutir em algum momento sobre isso, mas minha ideia aqui é munir vocês, borbulhar a cabeça de vocês aí de ideias, tá? Para que vocês possam impactar mais e mais realidades, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Me despeço aqui de vocês hoje. Qualquer dúvida, né, pode me procurar aí, mandar as mensagens nos directs, acompanhar os nossos conteúdos. Tem muita coisa bacana que a gente vai compartilhar aí, tá bom? Um grande abraço e até mais.